Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria estejam com cada um de vocês. Amados irmãos, amadas irmãs, que Deus derrame sobre cada um de vocês o poder e a força do seu Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedimos assim que Nossa Senhora nos conduza sempre ao coração de Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quero pedir a você para curtir, compartilhar, deixar seu like. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. E envie para os seus amigos para uma melhor formação possível em relação ao sacramento da Crisma e todo o processo da iniciação cristã. Então, quero partilhar já, iniciando a iniciação cristã, que inicia pelo batismo, sacramento do batismo. A pessoa recebe da graça de Deus, através do sacerdote, da pessoa de Cristo Jesus, que opera, porque é Cristo que opera através do sacerdote, quando ele diz: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Usa a água, a vela simbolizando a luz de Cristo e o óleo da unção. Também nós partimos para a segunda parte da iniciação cristã. A iniciação cristã, ela inicia pelo batismo. Segunda parte da iniciação cristã é o sacramento da Eucaristia. E o sacramento da Eucaristia é muito importante na nossa vida. 3 passagens bíblicas, ou 4, eu quero colocar aqui para você. Mateus 16 em diante, Jesus vai dar uma ordem, dizendo: Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edifica a minha igreja, tudo que ligar na terra será desligado no céu. E depois ele vai citar, entrando no sacramento da Eucaristia, antes de receber o sacramento da Eucaristia, você passa pelo sacramento da reconciliação ou confissão. E o sacramento da confissão é aquilo quando o padre você coloca o seu pecado diante do sacerdote, em seguida o padre vai dizer, eu te perdoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ali Cristo opera através do sacerdote. E entrando nesse processo também do perdão, da reconciliação, lá em Tiago, carta de São Tiago, capítulo 5, ele vai dizer: se tiver alguém doente, enfermo, chame o presbítero da igreja, ele rezará por ele e confessará os seus pecados, e ele o perdoará os seus pecados. João capítulo 20, versículo 21, ele vai dizer: aquele que forem perdoado, lhes serão perdoados; aquele que não forem perdoado, não lhes serão retidos. Então, primeiro, batismo, o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. O sacramento da confissão é o sacramento de cura, o sacramento de graça para a vida de todos nós cristãos. É como que você tivesse sujo, toda a sujeira dentro de você, na sua alma, que você não vê. E quando o padre diz: eu te absolvo, ali naquele momento tu é lavado, tu é alvejado no sangue do Cordeiro. Isso é uma graça muito grande para cada um de nós, porque somos pecadores. E Deus Jesus instituiu o sacramento da confissão, o sacramento da reconciliação. Reconcilia-se com Deus, com a igreja e com os irmãos. E muitas vezes as pessoas não buscam esse sacramento por falta de compreender a importância que tem o sacramento da confissão. Muitas doenças físicas e espiritual são curadas pelo sacramento da reconciliação, como a falta do perdão, o pecado cometido por nós no dia a dia, também são apagados e iluminados pelo sacramento da reconciliação.
Então, eu aconselho você que vai se confessar, busque lá a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 25, ao 30, ao 20, 28, acho que é. 1 Coríntios, capítulo 6 em diante. E você vai ali fazer uma análise de uma verdadeira confissão. Ali ele está te orientando, São Paulo está classificando o pecado. Também você vai pegar lá em Gálatas, capítulo 5, onde vai falar as obras da carne, né? Os frutos do Espírito e as obras da carne. A obra da carne e o fruto do Espírito. Então você pega ali, 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 em diante, pega a carta de Gálatas, capítulo 5, e lê lá onde fala das obras da carne. Aí você pega os 10 mandamentos da lei de Deus, que eu vou citar, os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, e você faz uma análise da sua vida, e aí você se prepara melhor, mais conscientemente para o sacramento da reconciliação. Agora vamos falar um pouco sobre o sacramento da Eucaristia. O sacramento da graça, o sacramento de cura, o sacramento de libertação e o sacramento da salvação. Olha o que Jesus vai dizer, né, em relação ao sacramento da Eucaristia. Ele diz assim, pega logo lá em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo, onde vai dizer a ceia do Senhor. Está lá, capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele vai dizer assim, todas as vezes que você se aproximar da ceia do Senhor, você te prepara para receber conscientemente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E vai dizer, há muitos doentes, há muitos que morreram porque comungaram indignamente. Vamos dizer, não comungaram com o estado de graça, sem se confessar, sem colocar diante do sacerdote a sua miséria. Mas por que colocar diante do sacerdote o nosso pecado? Cristo, lá em Mateus, vai dizer 16, aqueles, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra edifica a minha igreja, tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Então, há uma ligação entre o sacerdote e Cristo. O Cristo é quem opera através do sacerdote. Então, quando ele diz, eu te absolvo, é Cristo que absolve. Voltando ao sacramento da Eucaristia, por isso que é preciso ter uma confissão sincera, boa, e chegar ao sacramento da Eucaristia, o sacramento da graça, o sacramento da salvação, o sacramento de cura. Quando você pega João, capítulo 6, versículo 51, ele vai dizer, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51, vai dizer, todo aquele que come o meu corpo permanece em mim, eu nele, e eu ressuscito ele no último dia. O meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida, né? Então, para você ver que Jesus ali está lhe dando a graça de participar da ceia, do banquete. E esse banquete, essa carne oferecida, é o próprio coração de Jesus que oferece a cada um de nós para fortalecer a nossa fé, a nossa caminhada em Jesus Cristo, né? Não é simplesmente um pão, não é simplesmente um vinho. Ali, depois de consagrado, através do Padre, invocado o Espírito Santo sobre a espécie do pão e o vinho, ali se torna o corpo de Jesus e o sangue do Senhor Jesus Cristo. Veja quando o Padre faz a elevação do corpo do Senhor, ele diz assim, isto é meu corpo, porque exatamente ali o Padre está na pessoa de Cristo, persona Christi. O Padre está na pessoa de Cristo. O sacramento da Eucaristia também traz uma graça muito grande para nós. A graça de nos unir a Cristo Jesus mais estreitamente, mais verdadeiramente, mais aprofundadamente, né? Aproximar-se dessa graça de Cristo. Amar Cristo na Eucaristia. O santo vai dizer,
A Eucaristia é para os santos, para que se tornem mais santos, e para os pecadores, para que se tornem mais santos. Dom Bosco vai dizer que a Eucaristia reprime a ação do demônio nas nossas vidas, né? E quantas pessoas são perturbadas fisicamente, espiritualmente, por falta do sacramento da confissão, do sacramento da Eucaristia, né? Então você que não tem nenhum impedimento canônico, se aproxime, procure um sacerdote, partilhe com ele, busque alguém que oriente, que saiba orientar bem, né? Para que você realmente faça um exame de consciência boa, comungue bem e viva bem a sua fé em Jesus Cristo, aderindo a essa graça de Deus para você. Lembre, tudo que Deus deixou em relação à graça sacramental é para nós, para a santificação da nossa alma, da nossa vida, para nos aproximar mais e mais de Jesus Cristo. Então, o batismo abre a porta para todos os sacramentos. Pelo batismo, mergulho com Cristo, morre com Cristo e nasce com a graça de Cristo. O sacramento da reconciliação apaga, elimina o pecado que está em mim, as minhas misérias, as minhas fraquezas, as minhas limitações, é apagada, alvejado no sangue do Cordeiro, através do sacerdote, quando ele absolve. A Eucaristia é o sacramento que me dá força, coragem, para eu poder dar continuidade à missão evangelizadora, como pai, como jovem, como profissionais, qualquer área que seja da sua vida, a Eucaristia ela vai te dar força. E a outra coisa, a Eucaristia te dá a graça de se aproximar mais ainda e amar Jesus Cristo. Quer amar Jesus Cristo? Se aproxima da Eucaristia todos os dias, ou menos uma vez por semana, se puder. Mas é importante que você se aproxime desse sacramento de graça, de cura, de bênção para a sua alma, para a sua vida. Terceira parte da iniciação cristã é o sacramento da confirmação, crisma. Eu confirmar o meu batismo. Meus pais assumiram um compromisso comigo, por mim, quando eu era pequeno. Agora, eu com a idade de 15 anos, 16, 17, 50, 70, 100, não importa a idade, acima de 15 anos, você pode ter 180 anos, se puder e querendo, você pode buscar o sacramento da confirmação, o sacramento da crisma. E o sacramento da crisma é um sacramento grandioso, porque quando você pega lá em João 3, Jesus vai ter um diálogo com Nicodemo profundamente muito grandioso. Ele vai dizer para Nicodemo, Nicodemo, é necessário nascer de novo. Senhor, como pode um homem já velho voltar ao seio da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus disse para Nicodemo, Nicodemo, tu não aprendeste, não compreendeste o que eu quero dizer? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Por isso que eu digo que é necessário nascer de novo. O sacramento da crisma faz você, pela graça batismal, pela graça do sacramento da reconciliação, pela graça do sacramento da Eucaristia e pela graça do sacramento agora do crisma, que quem administra, o bispo é quem administra o sacramento da crisma ou delega o sacerdote, mas o bispo, ele tem que estar presente ou ausente, mas ele tem que delegar. Então ele vai dizer para você, por esse sinal, recebe o Espírito Santo traçando óleo na nossa fronte, na testa, em sinal de cruz, e nós dizemos, amém. E ele diz, a paz esteja contigo, e você diz, e contigo também. Então o sacramento da crisma é um sacramento de profunda grandeza na nossa vida. É muito importante a gente buscar esse sacramento, mas às vezes a gente diz assim, mas passar 1 ano, 2 anos de palestra, isso é muito tempo. Não, meu irmão. O céu é a eternidade e nós estamos buscando ao céu. O céu é a eternidade que nós devemos lutar para alcançar o reino do céu. Olha o que diz São Paulo.
Tudo que você vê de belo aqui na terra é incomparável daquilo que você vai ver de beleza, de grandeza no céu. Outra coisa que ele vai dizer, São Paulo: buscar as coisas do alto, não as coisas da terra. A da terra é perecível. Aí Jesus vai dizer lá em Mateus: o ladrão rouba, a traça corrói e o ferrugem destrói, né? Então buscai o que é de Deus. E os sacramentos são graça santificante para a nossa alma, para a nossa vida e para a nossa caminhada, nessa peregrinação à terra, à pátria celeste, né? Ao reino do céu. Porque um dia todos nós vamos partir ao encontro do Senhor, ao encontro de Deus. Então, antes dessa partida, é necessário que todos nós buscamos bem, vivenciar bem a nossa fé, a nossa caminhada como cristão batizado, assumindo o compromisso como cristão verdadeiramente. Como crismando, diz o Catecismo da Igreja, que eu me torno um soldado de Cristo, para defender a minha fé, para profetizar, para transmitir a graça de Cristo aos irmãos. Eu testemunhar com atos, com atitude e com gesto. Testemunhar Jesus Cristo na nossa vida, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu namoro, na sua vida pessoal, em todos os aspectos da sua vida. Devemos testemunhar Jesus, porque Deus é amor. E esse amor de Deus, que é tão grande, misericordioso, que nos abre as portas do céu, as comportas do céu para nossas vidas, através da graça dos sacramentos. Recordo, o São Paulo Santo que vai dizer que uma missa em vida vale por 100 missas após de morto. Então, muitas vezes nós perdemos a Santa Eucaristia, principalmente no domingo, que é o domingo, é a Páscoa da Ressurreição. Então, é um dia que nós devemos voltar o nosso coração para a Santa Eucaristia. Aqueles que não podem receber o corpo e o sangue de Jesus por algum motivo, por algum impedimento canônico, alguma coisa que a pessoa está vivendo e não pode naquele momento, como junto e outras situações mais, né? Mas ele se alimenta da santa palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma, para a nossa vida. Também quero dizer para você, meu irmão, que busque vivenciar esses 3 grandes graças na sua vida. O batismo, aonde você se torna filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, herdeiro da promessa do céu. Está lá em Efésios capítulo 1. Também você pode se alimentar da Santa Eucaristia, esse pão descido do céu, a qual Jesus vai dizer: quem come desse pão viverá eternamente, mesmo que morra, mas vai viver. Também quero dizer para você que há a graça, né, do sacramento, a qual nós temos também. E o que é o crisma? O crisma é a confirmação do meu batismo. O que é que eu vou receber no crisma? Eu vou receber o Espírito Santo de Deus e todos os seus dons, né? Para a manifestação da igreja, para o serviço do reino de Deus. O que é que eu vou receber na Eucaristia? Você vai receber na Eucaristia o corpo, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Coisa linda, maravilhosa. Quero dizer também para você, amado irmão, quem é Maria Santíssima? Maria Santíssima é minha mãe, mãe de Jesus, mãe de Deus, porque Jesus é Deus, esposa do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que gerou nela o Filho de Deus. Ave cheia de graça, o Senhor está contigo, está lá no livro de Evangelho de Lucas, capítulo 1. Né? E quem é Jesus? Jesus é nosso irmão, Jesus é o nosso Salvador. Né? Quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas, visível e invisível. Deus tem 3 coisas grandiosas: a onisciência, onipresença, onipotência. Deus conhece os teus pensamentos antes mesmo de você pensar. Deus sabe, né, daquilo que você vai dizer, vai falar. Deus está presente na sua vida, onde você estiver, Deus está presente. E Deus é onipotente e tem poder para tudo, né? A outra coisa que eu queria colocar para você nessa
nessa dimensão sacramental. Nós sabemos que há 7 sacramentos. O sacramento do batismo, que abre a porta para todos os sacramentos, como eu falei. O sacramento da confirmação, o sacramento de cura, de graça para a nossa vida. O sacramento da Eucaristia também é um sacramento de cura e libertação. Todos os sacramentos são sacramentos de graça, de cura, de restauração para a nossa alma, para a nossa vida. E o sacramento da reconciliação, que é o sacramento da confissão, aonde ali eu me reconcilio com Deus, com a igreja e com os irmãos, né? Também a unção dos enfermos, que é o 5º, a unção dos enfermos. Muitas vezes, se você pegar lá em São Tiago, vai dizer assim: se tiver algum doente, chama o sacerdote, ele o ungirá com óleo e ele será curado. O sacramento da unção dos enfermos é o sacramento de cura, o sacramento de graça. Muitas vezes as pessoas não pedem o sacramento da unção dos enfermos porque acham que a unção dos enfermos é o sacramento para a pessoa morrer, e não é. É para curar a nossa alma, curar o nosso físico, curar a nossa vida. O sacramento da ordem sacerdotal, né? Você que deseja, que tem no coração desejo de ser sacerdote, busque. Nós estamos vivendo um período a qual a igreja busca, né, as vocações, tão importante. Sem o sacerdote, meu irmão, não existe, não tem como ter a Eucaristia, o sacramento da reconciliação. Por isso, peça ao Senhor, ao Espírito Santo, que abra o seu coração para uma vida, para um desejo, porque o sacramento da ordem é uma vocação de Deus para servir ao reino de Deus, né? Também o sacramento do matrimônio, o sacramento de grande importância na nossa vida, e muitas vezes o sacramento do matrimônio é um sacramento banalizado. As pessoas não querem buscar o sacramento do matrimônio porque é um sacramento de compromisso, de fidelidade, de amor para com Deus, amor com a família, né? E muitas das vezes a pessoa quer viver uma vida desregrada, desturbada, cheia de safadeza, então prefere viver no pecado de que viver na graça. Porque o sacramento do matrimônio é um sacramento de graça, é uma vocação de Deus na sua vida, uma vocação familiar, a qual você é chamado a unir-se a uma mulher, como diz lá em Gênesis: homem deixou pai e mãe a se unir a uma mulher, e os dois se tornaram uma só carne. E o que Deus uniu, o homem não separa, até que a morte o separe. E às vezes a pessoa casa e abandona a esposa, deixa a família, vai se juntar com outra, vai viver no pecado. Lembre das palavras que você disse quando você foi se casar. Prometeu ser fiel na alegria, na tristeza, na doença e até que a morte o separe. Viva o sacramento, reze com a sua família, busque essa graça de Deus. Você que não é casado, busque o sacramento do matrimônio na sua vida. Procure alguém da igreja para lhe orientar, isso é muito importante. Procure um sacerdote para lhe orientar, para você vivenciar bem os sacramentos na sua vida. Então o sacramento do matrimônio é um sacramento de graça. Imagine você contribuir, crescer e multiplicar. Agora eu quero partilhar também rapidamente os 10 mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento da lei de Deus: amar Deus sobre todas as coisas, colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Nós estamos colocando muitas vezes Deus em segundo plano. O primeiro plano é o meu trabalho, é eu enricar, eu ter as coisas. Não, o primeiro plano é Deus. Sem Deus nós somos folha seca jogada pelo vento. Nós nos perdemos no espaço. Nós perdemos o caminho rumo à direção que nos leva à santidade, ao céu. Por isso, em primeiro lugar, devemos buscar, almejar sempre estar diante de Deus, rezando, lendo a palavra de Deus, buscando o sacramento, participando da Eucaristia, nas missas dominical, ou na missa semanal, ou em qualquer momento da sua vida.
adorando Jesus no sacrário, sendo um adorador, colocando Deus no seu coração em primeiro plano, não os nossos projetos, o nosso desejo, que tudo isso é terreno, material, né? Eros. Então busque sempre o sacramento, a graça, e vivencie o primeiro mandamento da lei de Deus. Tem tanta coisa maravilhosa que Deus quer nos dar, que muitas vezes nós não temos, porque deixamos vivenciar essa graça. Segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Quantas vezes a pessoa jura no nome de Deus em vão, para justificar seus erros, seus pecados, suas mentiras? Terceiro mandamento, guardar os domingos de festa de guarda. O domingo é o dia do Senhor. Quinto, honra, não matar. E não matar não é só puxar uma arma, mas também, muitas vezes a pessoa mata o irmão com as suas palavras, degrinindo a imagem do irmão. Sexto, não pecar contra a castidade, viver a santidade na castidade. Ter uma vida preparada para o matrimônio. Sétimo, não furtar, não roubar, não enganar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. Décimo, não cobiçar as coisas alheias. Os 5 mandamentos da igreja, quais são eles? Ouvir a missa inteira no domingo de festa de guarda. Segundo, confessar pelo menos uma vez por cada ano. Não quer dizer que eu vou me confessar só uma vez por ano. Eu vou me confessar de acordo com a minha necessidade. Terceiro, comungar pelo menos uma vez por cada ano. Eu quero comungar toda semana. Toda semana eu quero ter Jesus na minha alma, na minha vida, para me fortalecer. Ninguém vive sem alimento. E o alimento da Eucaristia é o alimento para a nossa alma, para nos fortalecer. O quarto, jejuar, abster-se de carne. O jejum destrói as forças do mal. Né? A pessoa que tem um jejum, que modifica-se no jejum, recebe graça e bênção. O quinto, devolver o dízimo conforme o costume. Quantas pessoas deixam de ser dizimista e lá no livro de Malaquias vai dizer devolver a 10ª parte daquilo que você ganha, o dízimo. Os 7 dons do Espírito Santo são eles: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Esses 7 dons do Espírito Santo, meu irmão, nós recebemos já no batismo, mas pelo sacramento da crisma ele é florado, ele fortalece mais a vida da pessoa e nós buscamos mais vigorosamente essa graça de Deus. Quero falar dos 12 frutos do Espírito Santo, rapidamente. A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia e a constância e a castidade. Imagine, meus amados irmãos, toda essa graça que Deus quer dar para você, de presente para você, o amor de Deus na sua vida. Então, eu lhe peço que você possa vivenciar a sua fé enquanto caminhar nessa peregrinação à Pátria Celeste, vivenciar bem o seu batismo, vivenciar bem a sua fé na igreja, na comunidade, na casa, na família, com a sociedade. Que Deus te abençoe e conto com a sua contribuição, com você compartilhando, se inscrevendo no canal se você não é inscrito, deixando o seu like e faça o seu comentário. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça de Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e um forte abraço.